Então, o tema de hoje, eu tenho a mesma bênção de Abraão. Você pode repetir? Agora, só você que crê, você pode repetir mais forte? Vou lhe provar a luz da palavra, porque às vezes falar é muito fácil. Dizer a boca, né? A boca e o papel aceita tudo. O que você quiser escrever no papel, você escreve. Sim ou não? Sim. Mas quando é a palavra de Deus, e eu quero dizer uma coisa para você hoje, nesta noite. A bênção de Abraão é enorme, é gigante, é poderosa. Ela vem recheada com muitos milagres. Você recebe? Agora eu quero lhe provar que você já tem essa fé. Você já possui a mesma bênção. O primeiro, antes de começar a trabalhar, né, que eu até disse no grupo, é Romanos 4. Nós vamos trabalhar do 14 até o 25. Mas antes eu quero dizer um pouco da bênção de Abraão. Talvez você seja um pouco mais novo convertido, não muito ainda firme na palavra. Quem é esse Abraão? Que pensa o que ele tem, que o pastor está dizendo que já possui? É isso que eu vou tentar dizer um pouquinho para você. Só uma pinceladinha, que não dá, né? Senão, se eu fosse falar, o culto não daria só para me falar da bênção de Abraão, tá? Mas Abraão era um homem que morava numa outra terra e Deus chamou ele. Quando Deus chamou Abraão, ele chamou bem interessante. Ele diz assim: eu já estou em Gênesis, começo da Bíblia, 12:3, que é uma parte bem importante da chamada de Abraão. Ele disse: Abraão, sai da tua terra, saio do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, eu serei contigo, engrandecerei o teu nome. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e quem te abençoar serão abençoados. E em ti, Abraão, serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. Pastor, o senhor está dizendo que eu possuo a mesma coisa que Abraão possuiu? Quer dizer que em mim, através de mim, pode ser abençoada todas as famílias da terra? Pode. Está ficando mais difícil, né, o negócio? Mas validei o texto, tá? Qual é o texto mesmo que eu falei para você já hoje? Romanos capítulo 4, do 14 a 25, nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu quero falar mais da bênção de Abraão. Abraão, você conhece, ele foi chamado. Talvez você hoje que chegou aqui meio cansado, desistido, peso da idade, a fadiga dos dias. Abraão foi chamado aos 75 anos. E apenas uma coisa, ele era casado com... Deus mudou o nome dele, tá? Era Abrão, depois Abraão, mas eu vou usar logo Abraão direto. E era Sarai, depois Sara, tá? Mas eu vou usar sempre Abraão e Sara, quando eu estiver trabalhando. Abraão foi chamado aos 75 anos e Sara era 10 anos mais nova do que Abraão. Se ele foi 75 e ela 10 anos menos, quantos anos ela foi chamada? 65, matemática pura, né? Então já era um casal assim, de idoso, não é? Ok, e ele foi, ele obedeceu a Deus. Em tudo, a Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus. Mas foi isso o mais importante? Não. Vou lhe dar logo a chave para virar a sua vida. O que é uma chave para mudar o seu destino, a sua vida, sua situação? Você quer? Diga amém. Então receba a chave. Abraão creu na promessa que Deus fez para ele. E a Bíblia diz que isso foi imputado. Sabe o que é imputado? A palavra da Bíblia mais difícil. Mas você vai, vou trocar pela uma que você conhece. Foi creditado. Você conhece crédito? Alguém faz um crédito para você de R$100 no seu Pix, você vai gostar? Diga amém. Então, para Abraão, ele disse que ele creu na promessa de Deus. E isso foi creditado, estou mudando o português da Bíblia, por justiça. Ele creu, isso foi imputado como justiça.
Porque ele creu, ele recebeu, ele não duvidou. Então, o segredo para você que já possui a mesma fé, a mesma bênção de Abraão, é você o quê? Você crê. Você precisa ter a mesma fé de Abraão. Pastor Roberto, mas eu não tenho uma fé nenhuma. Vou lhe ensinar o que é fé. Não se preocupe que a tradução vai ficar grande, depois a gente corre, se não der tempo a gente faz 2 sermões, tá? Ok, vou lhe explicar o que é fé. Fé não é pensamento positivo, não. Está assistindo o jogo do Brasil, ou do seu time do coração aí, o Flamengo, e começa, uns faz figa, outro pega a bandeira, outro veste a mesma meia. Não sei se mulher veste a mesma calcinha, que vai ficar complicado, mas tem essas mandigas. Aí, corrente positiva, vamos lá, agora. Isso não é fé, gente. Isso é qualquer outra coisa, menos fé. Pastor, então o que é fé? Fé é você crer. Você vai repetir após mim, para ficar bem gravado, e você aprender. Diga, fé é você crer. Só tá recebendo raio, né? Eu queria que todos repetissem. Diga, fé é você crer nas promessas contidas na palavra. Então, tá na palavra de Deus, é uma promessa, pode crer, porque isso é fé. Agora, porque Abraão creu, daqui a pouco nós vamos ver, ele creu no Deus que ressuscita mortos. Que é Deus que ressuscita mortos? É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse Deus que eu estou lhe dizendo para você confiar, para você crer. Não é em qualquer. Não quero que você creia em mim, não. Não vou fazer um pensamento positivo, eu e você vai dar tudo errado, do mesmo jeito. Então você crê em quê? Em Deus. Creia em Deus. É isso que é fé. Se não estiver na palavra, nem creia. Porque poderá até acontecer, mas o mais provável é que não acontecerá. Então acho que você já está quase pronto para começar. Então vamos trabalhar versículo por versículo. Texto de Romanos, capítulo 4. Não, então eu vou fazer outro contexto ainda para ficar mais. Por quê? Ainda outro contexto para ficar mais fácil ainda. É assim, porque os judeus, tá? Judeu nasceu em Israel. Judeu. O judeu acreditava que eles tinham uma aliança, uma promessa com Deus através da lei. Não, nós que somos o povo escolhido, o povo santo, porque Deus fez uma promessa, foi para o judeu, porque ele deu a lei para nós. E aí Paulo vem, por isso que Paulo foi tão odiado. Açoitaram Paulo, prenderam Paulo, bateram em Paulo, e por último Paulo foi morto. Por quê? Porque ele dizia, não, ei, tem uma coisa que você não está entendendo. Judeu e gentil, para Deus, são a mesma coisa. O que precisa você crer é você ter fé em Deus. A lei, como até já ministramos aqui, a lei, ela servia de acusação, porque quando você conhecia a lei, e hoje nós vamos falar de novo, quando você conhecia a lei, ela acusava, ninguém conseguia cumprir a lei, que era muito difícil cumprir a lei. E a Bíblia diz, se você caísse num pedacinho da lei, qualquer frasezinha da lei, você já pecou pela lei toda. Então ninguém, absolutamente ninguém podia cumprir a lei. Aí veio Abraão, pastor Roberto, mas você está dizendo que Abraão não foi salvo pela lei? De forma nenhuma. Se eu estou dizendo que você tem a mesma promessa de Abraão, e se Abraão foi salvo pela fé, fé em quem? Em Deus, entenda isso. A palavra-chave hoje é você ter fé no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Quando você tiver essa fé, e como é que eu vou ter fé em Deus? É tudo que ele escreveu. Se ele não escreveu, se não está na Bíblia, mas foi Deus que falou, foi mesmo? Será? Não sei. Agora, se está escrito, ele falou sim. Está na palavra. Você já está entendendo pelo menos o que é fé hoje? Diga amém. Então não venha com ter uma fé, fazer força. Tem gente que faz força.
para ter fé. Não, tem que estar tá na palavra? Tá. Se não está, não faça força, não faça corrente positiva. Isso é crendice, não leva a nada. Então, da mesma forma que Abraão foi salvo, todos nós somos salvos até hoje. Ainda digo mais para concluir a introdução. Nunca se houve salvação de uma forma diferente a não ser pela fé. Todos nós, ou todo mundo, todas as pessoas que foram salvas até hoje, foram salvas através da fé. Pronto. Estão passando no teste. Então chega, vamos lá, porque o judeu se achava que era melhor. Achava que era um cidadão de primeira classe e o gentio era de quinta categoria. Não. Para Deus, a Bíblia diz, nem em Hebreus, Deus não faz acepção de pessoa. Esse Deus não faz acepção de pessoa é para salvação. Porque Deus, Jesus tem pessoas mais especiais do que a outra, sim ou não? O que você acha? Chuta. Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele tem em algumas pessoas que ele gosta mais, gosta menos, é mais, sim ou não? Tem. Vou provar. Você quer que eu prove na Bíblia? Só que eu já quero correr para o texto, porque senão a gente se perde muito. Quem era o discípulo amado? Ah, tinha um discípulo amado? Tinha, Poliana. Então, se tinha, não era amado por mim, que eu nem era daquele tempo. Né? Então, sempre que Jesus orava, vou já acabar. Quem dos três que sempre Jesus chamava para orar? Pedro, Tiago e João. Tem até a música das crianças. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Quem era? Pedro. Eram três especiais. Dos três especiais, tinha um mais especial, que era João. Quando Jesus foi morrer, já vou acabar a introdução. Quando Jesus foi morrer, ele chamou quem? Os três. Os três, Poliana. Chamou os três e disse, olha aqui, que eu vou ali sozinho orar, que o negócio está pesado, mas dê uma olhada aqui. Quando eles, vou brincar aqui com você, tá? Mas vou fazer o que o teólogo diz. Quando ele voltou, estavam todos os três dormindo. Sabe por que eles estavam dormindo? Porque na ceia tinha bebida. O vinho era com álcool. Fizeram foi capotar os três. Você não consegue orar comigo, vigiar pelo menos uma hora? Chamou a atenção dele. Mas chega, né? Que eu já falei até que os homens bebiam. Ok. Vamos agora para Romanos. Tenha paciência se demorar um pouco, mas eu quero que você entenda. Tá? Romanos é a chave da Bíblia. Romanos 4, só o 14. Nós vamos ver versículo por versículo. E você vai sair daqui recebendo a mesma promessa que eu disse que estava na Bíblia. Porque se não estiver na Bíblia, eu falando em nada, fique com nada. Mas quando a Bíblia fala, fique com a Bíblia. Então vamos ver se ela vai falar conosco hoje. 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Herdeiro de quê, Ivan? Herdeiro do mundo. Eu vou dizer uma revelação para você. Paulo que teve esse entendimento, tá? Ninguém teve. Quando Paulo começa a escrever aos Romanos, ele diz, quem são os herdeiros? São os judeus que têm a lei ou são os gentis que têm a fé? Nem gentil e nem judeu, mas só aquele que tem a fé. Mas herdeiro do quê? Do mundo. Ei, toque no irmão do seu lado para você começar a sair daqui cheio hoje. Estou dizendo para você hoje, usando a boca de Paulo, para dizer hoje que você que crê na promessa de Deus, que crê na palavra de Deus, você foi chamado para ser herdeiro do mundo. Diga amém, começa a aplaudir no Senhor se você recebe. E Paulo diz, quem é o herdeiro verdadeiro? São os gentis ou são os judeus? E eu vou lhe provar que você vai ser herdeiro do mundo. Se você, qual é o segredo para você receber tudo hoje? Qual é o segredo? Crer em quê? Em Deus. Olha, porque você pode crer no Corinthians, se dá mal, no Depay, como é o nome do jogador lá? E dá tudo errado. Agora, se você crê em Deus, tá?
Aí você vai herdar a terra. Depois que acabar, que Jesus voltar, que ele vai fazer novo céu e nova terra e destruir tudo. Você que creu em Deus, você vai ser salvo? Sim ou não? Vai ser salvo ou não vai? Você vai continuar na terra? Vai. Novo céu, eu já falei. Novos céus e nova terra. Quem que vai morar nesse novo céu e nova terra? Os salvos. Então você vai ou não vai herdar a terra toda? Sim ou não? Eu te digo mais. Quer se encher mais? Eu te digo mais. Você não vai herdar só a terra e céu, não. Você vai herdar o universo todo. Eu creio. Aí eu conjecturo, tá? Eu não posso afirmar. Mas eu conjecturo que Deus é um Deus tão grande. Todo dia se descobre que o universo está em expansão. Cada dia o universo é maior e não sei o que, e etc e tal. Então, eu acho, conjectura agora de Roberto. Não é promessa. Se Deus falasse, era verdade. O meu Roberto é uma conjectura. Eu acredito que você vai ter uns poderes quando você ressuscitar. Você vai ter uns poderes anormais de você se deslocar para qualquer lugar. Para que esse universo tão grande? Se você for igual você hoje, se você não tiver avião, você vai em algum lugar hoje? Sim ou não? Não, ou um carro, né? Daqui para Santa Catarina de carro, eu escutei um dia desse, um TikTok, o cara levou 6 dias para chegar em Santa Catarina. Imagine, se eu for dar uma volta no mundo, talvez tu morra e tu... Então, e alguém consegue chegar em Júpiter? Plutão? Netuno? Então acho que você vai chegar, tá? Eu acho que você vai pegar sua namorada, mas não vai ter casamento no céu não, tá? O Mormon acredita que o casamento continua não, tá? Agora isso é teologia, continua não. Sua mulher só é aqui na terra. Mas se você pudesse levar pelo menos seu discipulador, vocês vão dar uma volta, vamos fazer um piquenique agora lá em Júpiter, pastor Roberto, vamos. E a gente vai poder eu estou conjecturando, não sei se pode não, tá? Não está na Bíblia não. Mas acho que vai, porque que ele ia fazer um negócio tão grande, se você ia só olhar? Não. Então acho que a gente vai ter superpoderes. Até porque Jesus foi o único que ressuscitou até agora, e Jesus se deslocava. Atravessava em parede, portas, e por aí vai, tá? Jesus. Ah, mas Jesus é Deus. Então não sei se a gente vai poder fazer também ou não. Mas quando a gente ressuscitar, se você se lembrava, pastor Roberto, vamos ver se a gente consegue em Júpiter. Eu digo, vamos. Vamos perguntar aqui de Jesus, se dá para a gente... Jesus, como é que é esse negócio? Porque Jesus vai morar junto com a gente. Diga amém. Está ficando bom o negócio? Então vamos avançar, né? Porque você nasceu para ser herdeiro do mundo. Para herdar tudo. Vamos lá, é o 15, né? É o 14? 15. É o 15. É. Porque a lei suscita ira, mas aonde não há lei, também não há transgressão. Paulo está dizendo que a lei, ela só serve, veja bem a confusão, a discórdia aqui, a teologia. Qual é mais importante, a lei ou quem não tem lei? Judeu é mais importante porque recebeu a lei de Moisés. Judeu recebeu foi a lei de Moisés, lá no Monte Sinai. Tá? É importante ou é menos importante? Está tudo nulo. O que vale agora é a fé. O que vale agora é você crer em Deus. Aí diz a lei, é Paulo que está falando. Tá? 15. A lei, na verdade, suscita ira. Ira de quem? De Deus, porque ninguém conseguia. Veja bem, como ninguém consegue cumprir a lei, e a Bíblia diz que tem um salário, se você não consegue cumprir a lei, você vai pecar, sim ou não? O salário do pecado é o quê? A morte. Deus fica irado contigo. Você tentar ser religioso, tentar guardar. Por isso que quando eu digo para você, agora só a fé, é Fernandinho, nada além do sangue. Então não venha guardar dias, feriado, sábado, comida, dietas. Você não vai conseguir guardar tudo, gente. Lá em Israel, até hoje, tem uma pegadinha. Na minha opinião, é pegadinha. Tomara que não tenha nenhum judeu aqui. Tem uma pegadinha. O cara chega no elevador no Shabat, ele pede para alguém apertar, porque ele não pode apertar o botão.
Isso não parece uma hipocrisia, sim ou não, gente? Fala a verdade. Por que tu não fica em casa orando, jejuando, já que tu não pode fazer nada no sábado? Aí ele chega, entra, aí, não sei se ele faz mímica, que não pode nem conversar direito, aí o cara aperta lá no 23º para te subir. Isso é uma hipocrisia, não precisa guardar mais nada, gente. Nada, nada, nada além do sangue. Jesus morreu, o sacrifício perfeito e acabou. Então Paulo diz, ó, a lei, ela serve para suscitar ira. Você que guarda a lei, você guarda alguma coisa na sua vida? Você ainda tem alguma mandinga? Diga misericórdia se você tem. Se então você tem, você está levantando, suscitando, levantando a ira de quem? De Deus. Porque Deus diz assim, eu já mandei Abraão, eu já mandei Jesus, e até hoje eles não entenderam nada. Está levantando ira contra mim, porque não vai conseguir, ninguém consegue, ninguém consegue, entenda isso. Já fiz um culto aqui que eu desafiei, não sei se alguém aceitou meu desafio. Eu digo, vá para casa hoje e diga assim, Senhor, eu vou ficar 3 dias, e olha que não é a eternidade não. Senhor, eu vou ficar 3 dias sem pecar. Lembra que eu fiz esse desafio com você? Quem lembra? Quem não lembra? Que até a sua memória é fraca, porque eu fiz. Para provar, e quem fez, provou. Que não consegue. Não consegue porque você peca por pensamento, por palavra, por gesto, por atitude, por omissão. Você pega de qualquer jeito. Então você sempre vai pecar. Então não tente guardar nada não. Lei não. Nada. A lei suscita ira. A ira de quem? De Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna através de quem? Cristo Jesus. Glória a Deus. 16. 16 é um pouco longo, tá, pastor? Pode ler. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Vou pedir daqui a pouco, não vou conseguir esmiuçar tudo, mas você tem aí na sua Bíblia. Sua Bíblia tem Romanos 4,16 aí na sua Bíblia? Então depois você medita bem devagar que eu vou tentar, não vou conseguir tudo. Porque ele já diz quase tudo aí, só desse, se eu ministrar só esse versículo ele dizia tudo. Ele já diz que os herdeiros verdadeiros são os da fé, da mesma fé de Abraão, e ele diz como é que nós somos salvos. E aí eu arremeto lá para Efésios 2, 8 e 9, que diz assim, ora, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então não é o que é obra? A obra é da lei. Você não precisa fazer nada. Se achar que vai conquistar a salvação fazendo alguma coisa, você é o maior miserável da terra. Não, a sua justiça, tentar ser correto, tentar ser certo, aqui o santo aqui na terra. Você não é, irmão. Você é pecador. Olha, eu vou repetir o texto de Efésios 2:8, depois a gente vai trabalhar mais ainda em 4,16. Ora, pela graça. O que é graça? Graça é presente imerecido da parte de Deus. É um presente que você não merece. É isso que é graça. Ora, pela graça sois salvo. Como? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pela obra da lei, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos por presente de Deus, é pela graça. Não depende de nós não. É a graça de Jesus Cristo na cruz. Agora vamos ler o 16 de novo, bem com mais calma, para ver se extrair mais coisas aí, que tem muita coisa nesse 16 aí, ó. Mas tente escutar o Ivan e acompanhar na sua Bíblia, para você, que aí vai dizer que os herdeiros, herdeiro de quem? Já falei para você. Não, vou lhe exercitar. Herdeiro de quê, gente? Herdeiro de quê?
da promessa. Não, herdeiro de quê? Do mundo todo, irmão. Você vai herdar o mundo todo, o universo. Tudo é para você. Para você o quê? Os salvos que crê. Para você receber a promessa, o segredo é você crer no mesmo Deus de Abraão, que é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então vamos ler o 16 novamente. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Para aí um pouquinho. A fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Descendência de quem? De Abraão. Quem é o descendente de Abraão? É o judeu? É o nascido? É os parentes de sangue de Abraão? Ou são os que são nascidos de novo? Quem são os descendentes de Abraão? Que são nascidos de novo. Se você é filho de Abraão, você é filho pela fé. É fé, não é sanguíneo, não. Tá? Sanguíneo, senão você vai achar que você tinha que ser judeu. Já pensou? Olha, vou voltar aqui de novo, como eu já ministrei para você. Eu falei que a grande promessa de Deus para Abraão disse: em ti, Abraão, em ti, através de ti, a tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Se eu falar isso agora só português, você não precisa saber teologia, não. Agora só os bons de português. Se eu falar que serão benditos, abençoados, serão alcançados todas as famílias da terra, eu estou dizendo que é a mesma coisa que tem que ser judeu para ser alcançado? Sim ou não? Isso é português, gente. Se é todos, está incluindo o brasileirinho lá do Amazonas, lá do Jesus me deu, e lá base 14, está incluído também? Sim. Então a promessa é para todos. Em ti, Abraão, serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Pois senão ele dizia assim: não, Abraão, a promessa que eu fiz foi contigo, mas vão ser alcançados somente os judeus da lei. Foi assim que está a promessa? Não. A promessa é para todos. Mas entenda todos. Entenda quem é esse todos. É o mesmo texto áureo de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. É todo mundo? Não. Só o que crê. Todo aquele que nele crê. Então não é todo mundo, esse negócio de, todo mundo vai ser salvo. Morre um ímpio miserável, está no céu, uma estrelinha. É uma estrelinha? É? Não sei se no inferno tem estrelinha. Tá no céu não, irmão. Tá não. Ou então a Bíblia está errada. Deus só tem compromisso com a palavra dele. Todo aquele que nele crê. O que é crer em Jesus Cristo? É a mesma coisa de hoje. É a mesma coisa. É crer na fé de Abraão. É crer nas promessas. É crer no Deus de Abraão. A Bíblia diz em Efésios 1:3: bendito seja Deus, é nesse Deus que você tem que crer. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais e te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que tu seja irrepreensível nele em amor. Esse que é nosso Deus, esse que é nosso Pai. É o Pai de Jesus Cristo, que também é seu Pai. Diga amém. Então, chega do 16, que senão a gente não acaba hoje. 17. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha como está ficando claro. Não sei se está clareando para você. Ele diz que Abraão, olha que promessa tremenda. Romanos 4,17. Que o Deus de Abraão
que nesse Deus que Abraão creu, e é nele que você precisa crer também, diga amém. É o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existisse. Mas quem é? Você que faz isso? Não. É o Deus, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus Todo-Poderoso, que tem poder. Ele é todo-poderoso. Um dos atributos de Deus, vou dizer 3 atributos de Deus, que só Deus tem. Ele é onipotente, diga onipotente. Ele pode todas as coisas, diga. Ele é onisciente, diga onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E são atributos de Deus, não é nosso. Então foi nesse Deus que Abraão creu. Nesse Deus que chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Isso é tão verdade. Vou dar alguma palhinha de Abraão. É tão verdade que quando você sabe, conhece a história, lá em Gênesis 17, Deus reiterou a promessa a Abraão. Se Abraão, tu terás um filho, para lá, tá aquele negócio todo que você já conhece. Abraão tinha 99 anos. E Sara tinha quantos anos? Já disse hoje. Se Abraão tinha 99, Sara tinha quanto? 89 anos. Ele disse, eu vou te dar um filho, Abraão. Meu irmão, o cara crê. Por que ele creu que Deus ia dar o filho? Porque ele cria num Deus que chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Mas antes, ele vivifica os mortos, ele ressuscita mortos. Tanto é verdade, se você for para Gênesis 22, não vai se alongar muito, Deus chegou e fez prova a Abraão. É assim que está escrito em Gênesis 22. Abraão, pega teu único filho, Isaac já tinha nascido, tá? O filho de Abraão é Isaac. Pega teu único filho, Isaac, a quem tu ama, leva lá no Monte Moriá. Esse Monte Moriá, que é Gênesis 22, é hoje onde está o templo, tá? Hoje não está o templo, hoje está o templo lá, tá aquele lá a mesquita, né? Mas é aquele lá Domo da Rocha. Domo da Rocha, aquele lá que é dourado, mesquita lá. Então era lá, Moriá. E depois virou o templo, virou lá, tá? Deus estava levando profeticamente. Leva teu filho, vai lá e oferece ele em sacrifício. A Bíblia diz que Abraão não duvidou. Ele saiu de madrugada, atenção aos preguiçosos. Você sabe que quando não tem energia, no tempo de Abraão tinha energia elétrica. Então se você disser bem cedo para Abraão, era bem cedo mesmo? Chute um horário aí. 4, 3 horas da madrugada. Abraão pegou o filho e foi para o Monte Moriá. Chegou lá e amarrou Isaac. E ele já ia matar Isaac. Quando ele já ia matar Isaac, lá do céu, o anjo bradou: Abraão, não faça isso, pois agora eu sei que tu me amas. E ali apareceu um cordeirinho, ele pegou e sacrificou o cordeirinho no lugar de Isaac. Então por que Abraão ia fazer isso? É porque ele sabia, dos dois, um. Ele sabia que mesmo que ele matasse Isaac, Abraão ia matar Isaac, sim ou não? Sim, ia. Ele também sabia, ele tinha fé, que se ele matasse Isaac, Deus era poderoso para quê? Ressuscitar Isaac de novo. Simples assim. Se você crê no Deus Todo-Poderoso que vivifica os mortos e que chama a existência o que não existe, Deus podia chegar, matou Isaac, vamos até exagerar, esquartejou, por minha conta, 4 pedaços. Deus podia emendar os 4 pedaços? Podia ou não podia, gente? Claro que pode, Deus é Deus, irmão. Então ele sabia que ele cria que Deus era poderoso, para que mesmo que ele matasse, olha, se ele deu a promessa, ele ia cumprir. Como é que ele ia cumprir? E se ele falou que da descendência de Abraão ia ser bendito todas as famílias da terra, e só tinha Isaac por enquanto, Deus ia fazer alguma coisa, ia fazer um milagre. Qual seria? Não sei. Mas aí, ele passou no teste e nem precisou. Não, Abraão, agora eu sei que tu me amas. Faz isso com teu filho, não.
Ele pegou Isaac e trouxe de volta Isaac. Então, é isso que eu quero que você entenda. Quando ele foi chamado, aos 99 anos e Sara com 89, eu quero ensinar uma coisa para você hoje aqui. Quando a Bíblia diz, e até a Bíblia mesmo, parece que, e citar, eu vou provar que a Bíblia está meio confusa aí, vamos dizer assim. Vamos dizer que o cara que escreveu aí deu uma mancada, porque ele diz que Abraão não considerou o corpo amortecido, e nem Sara, em Gênesis 11:30, diz que ela era estéril. Então a mulher estéril não pode ter filhos, tá? Então aí já era um milagre muito grande, e ela tinha 89 anos. Mas a Bíblia diz que ele não considerou o corpo amortecido. Talvez seja amortecido pela idade. Vou tentar conjecturar do jeito que eu entendo. Quando você vai concordar comigo, quer ver? Vamos lá. Quem aqui já completou 30 anos, diga amém. Só os que já fizeram 30. Você sentia um pouquinho no peso assim do tempo, do cansaço? Só um pouquinho? E quando fez 40? Já deu um pouquinho já balançou um pouco a estrutura? Só os que fizeram 50. Ninguém fez 50? Aí já dá mais um pouquinho de cansaço. Quem fez 60? Só eu e a pastora. Não posso dizer a idade da pastora, mas só tem 15. Meu irmão, 60 que o negócio pega. Mas eu espero chegar a 70, 80, não sei. Mas aí cada idade vai pesando na balança. Um menino de 30, de 20. Meu irmão, quando eu era adolescente, que eu jogava bola, eu pensava que o corpo humano nunca se cansava. Jogava bola de manhã, de tarde e de noite. Não me cansava. Como é que é, pastor? É isso mesmo, não me cansava. Adolescente. Depois, hoje, só porque eu fui para um... Olha, hoje eu fui, contar um testemunho pessoal aqui. Hoje eu fui para um aniversário, só porque eu me sentei e comi uma comida que eu não sou acostumado, comida diferente, comi vatapá, maionese, lá um negócio lá, farofa, que eu não como nada disso. Aí, e tomei banho de piscina. Só isso. Cheguei em casa cansado, doido para dormir, dei um cochilo rápido que eu tinha que vir para a igreja pregar. 65 anos eu vou fazer, meu amigo. O cara se cansa até quando está comendo. Comi 2 vezes, né, Rainer? Peguei 2 vezes e digo, rapaz, essa maionese está gostando. Pega mais uma maionese aí, pastor. Maionese. Pega só a maionese. O vatapá estava um pouco ruim. Pega só, de novo, a maionese. Pega arroz e pega farofa e pega só um costeletazinho de tambaqui que eu vou dar o repeteco. Meu irmão cansou, cara. E tomei 80 ml de suco de taperebá, que é o suco que mais eu gosto, tá? Fizeram para mim, olha como a família me ama. E eu fiz os gostos, né? Fiz as honras e tomei banho de piscina. Cheguei em casa, meu irmão, cansado, parece que eu tinha enchido uma laje, Carlos. Então, esse aí é o peso da idade. Então, talvez Abraão, aos 99, sentia um pouco. Mas eu quero lhe provar que ele não tinha problema ainda. Quem quer ver se até sua Bíblia está um pouco equivocada, se disser que ele estava cansado? Quem quer que eu prove, diga amém. Vou lhe provar. Sabe por quê? Abraão teve o filho. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. Sara 90. Sara viveu até 137 anos. Aprenda uma coisa. Sara viveu até quantos anos? Se ela viveu até 137, Abraão tinha quanto? 147. Sabe o que a criança fez? Vou lhe dar o texto, né? Que senão você... Renato, vai lá para não cansar o Ivan. Nem vai ficar cansado só de virar paz, né? Vê lá, eu quero que você vá para Gênesis 25. Olha aí, Abraão tinha quantos anos? Casou de novo, Rainer. A mulher dele, Sara, morreu com quantos anos? 137. Está tudo na Bíblia aí, eu vou dar o texto. Ele casou com outra mulher, o Rainer está lendo a Bíblia. O nome dela não era Quetura, eu acho que era Quintura.
A mulher era quintura. Ele teve mais quantos filhos? 6. 6. 6 filhos. E ele morreu aos 175 anos. Então, quem está aos 147 e está com gás para casar de novo e fazer mais 6 filhos, o cara estava bem ainda. O que você acha? O que você pode dizer aí de Abraão? Agora vamos ver isso na Bíblia, né? Gênesis 25, tá? Estou dando o texto. 1 e 2, depois você lê o 7. Gênesis 25, 1 e 2, lê o 7. Amém. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. E deu-lhe à luz Zirã, Joxã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Quantos? 6. Agora pule para o 7. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então Abraão se casou de novo. Alguém, matemática eu não fiz. 147 para 75, vai lá, viveu mais 30? Então já fez a conta, é rápido. Não, não vai bater. 147 é quebrado, 7 é quebrado, com 75 não bate. Tá? 28? É. Então ele viveu mais 28 anos e teve mais 6 filhos. Ele casou com a mulher que era quintura. Era fogo puro. Era lava cheia. O fogo descia na tenda de Abraão. Mas vamos pular. Então esse negócio de dizer que já está cansado, 99, se está na Bíblia não bate muito não. Talvez seja do jeito que eu falei. Cada ano que passa você vai sentindo, vai passando uma década da sua vida. Agora o pastor Roberto vai bater 65, daqui a pouco é 70, 75. Mas vamos lá. 18, né? 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Tu vai ser pai de muitas nações, de muitas multidão. Príncipe, reis sairão de ti. Essa é a promessa para Abraão. Mas eu disse, se você possui o quê? Que eu disse hoje, qual é o tema? Qual é o tema da administração? Você vai, não é a mesma fé, a mesma promessa de Abraão é para você. Se ele é pai de multidão, se de príncipe, rei, nações saíram dele, também vão sair de você. Diga amém, aplauda o Senhor e receba. Próximo, eu vou tentar ser mais sucinto aqui. Não fica muito comprida a ministração. Próximo. 19. E sem enfraquecer na fé, levou em contra o seu próprio corpo já amortecido. É nesse texto aí, ó. Tendo ele quase 100 anos e a esterilidade no ventre de Sara. Sara era estéril mesmo e ele não levou em consideração o corpo amortecido. Amortecido, vírgula. Esse amortecido é do jeito que eu falei. Cada ano que passa você não é mais um menino, sim ou não? Você é mais velho, você que é menino, né? Vamos lá, vamos avançar. Já expliquei isso aí. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele não duvidou por incredulidade, o que lhe impede você receber as bênçãos, as promessas, os milagres, é a sua incredulidade. Ele tinha fé, ele cria no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ter fé, você precisa crer neste Deus. Que Deus é esse? Esse é o Deus que vivifica os mortos. Esse é o Deus que chama a existência que não existe como se já existisse. É como Abraão que crê, se ele matar seu filho, ele vai ressuscitar outro. Deus vai dar o jeito dele, mas a promessa dele vai ter que cumprir. É isso. Você tem promessa de Deus, diga amém bem forte. Vai se cumprir na tua vida. É promessa de Deus, vai cumprir. Vou lhe dar um texto, só para a gente correr e já ir para outro versículo. Número 23, 19. Número 23, 19 assim, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, ele o fará. Tem promessa? Tem.
depois vai se cumprir na tua vida. Vamos lá, o próximo. 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha, diga assim para mim, repita para mim. Diga uma coisa, eu estou convicto. Não, vamos me ajudar aí. Gosto quando todo mundo fala. Diga uma coisa, eu estou convicto. Já é muita coisa você ter convicção, sim ou não? Mas sabe o que Abraão estava? Plenamente convicto. Plenamente convicto é mais do que convicto? Abraão estava é o 21. Estava plenamente convicto que aquele que fez a promessa era poderoso para cumprir. Deus prometeu, vai cumprir, vai acontecer. Ah, mas não, pastor, mas não está acontecendo. Ele não disse quando, não disse que é hoje, não disse que é amanhã, não disse nem se você vai estar vivo. Eu já vi gente que tinha promessa de filho se salvar no dia que o homem caiu do... Olha essa outra brincadeirinha, o cara estava meio idoso, viu, Rainer? Foi subir consertar uma goteira. Isso é verdade. Foi consertar uma goteira na garagem. Caiu, morreu. Todos os filhos se converteram. Aquele tempo o meu era pequeno, foi todo mundo, inclusive eu fui para lá. Foi todo mundo lá para a casa dele, seu Abdias. Hoje até a mulher dele ainda está viva hoje. Eu disse que na igreja da restauração ainda era o quê? Pequena. Hoje a igreja está pequena? Está gigante. Essa brincadeira tem 15, 20 anos. A mulher dele está nova. Está viva até hoje, a dona Nazaré. A primeira introdutora do MI foi a dona Nazaré. Ela veio desde o memorial. E aí o cara foi dar uma de garotão. Estou condenando ele não, que até já morreu. Foi consertar o telhado. Caiu, meu amigo. O telhado, depois eu cheguei lá, ainda estava novo. Faz tempo, estava novo. O telhado era baixinho, de o cara morreu daí. Mas o cara está velho, irmão. Não brinque com a velhice, não, com a idade, não. Respeite a sua idade, é isso. Mas ele estava plenamente convicto. Quem tinha essa plena convicção? Abraão, é isso que você tem que ter. Tem promessa para você? Seja plenamente convicto neste culto de hoje que Deus vai cumprir na tua vida. Próximo. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse atribuído é creditado, a mesma coisa. Imputado, atribuído. Foi creditado em Abraão para a justiça. Agora eu vou lhe dizer o que é justiça. Eu tenho medo de falar que aí fica muito comprido. Mas justiça, toda vez que você vê a palavra justiça na Bíblia, tá? É justificado, é justificação. Quem nos justifica é Cristo. O que é justificar? É alguém pagar o preço no lugar do outro. Está justificando. Você tem uma dívida, tá? E alguém vai lá e paga a tua dívida. Aí ele te justificou. Porque ninguém mais pode te cobrar. Se o cara foi lá e pagou. Quitou a sua dívida? Sim ou não? Quitou. Então você não deve mais nada. É isso. Em poucas palavras. Mais um. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele. É só isso? Só. Não somente por causa dele. Então vê o próximo. Acho que o próximo 24. Mas também por nossa causa. Opa! Deixa eu só melhorar nós... aqui. Só melhorar aí, mano. Isso aí não foi escrito não somente por causa de Abraão, mas por causa de mim e de você. Você recebe? Ele vai repetir tudo. Lê agora bem com calma e bem alto. É o 23 e 24, né, Ivan? Sim. Ele vai ler o 23 e 24. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. É para você também a mesma promessa de Abraão, sim ou não? Sim. Vou pedir para ele repetir de novo, que você talvez ainda não esteja recebendo, você ainda não esteja entendendo. Mas é para todo mundo, sim ou não? Sim. Não, todo mundo não. Aos que creem. Sempre
sempre faço uma vírgula. Nunca tem todo mundo. Nunca é universalismo. Todo mundo vai se salvar? Não. Todo mundo vai para o inferno? Não. Sempre tenho um porém aí, uma vírgulazinha. É o da fé, é os que crê, é o da salvação, é o justificado. Agora ele vai ler o 23 e o 24, e você escuta com seus ouvidos espirituais aí para você entender se o que eu estou dizendo hoje, que a promessa que Deus fez para Abraão, vou lhe provar se não é para você também. Escute aí, escute bem e depois marque na sua Bíblia. Romanos 4, 23 e 24. Leia lá, Ivan, por favor. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber que a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem foi que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos, gente? Deus. Parabéns. Então, se foi Deus, ele está dizendo que não foi escrito só para Abraão, mas para todos nós que crê, que toma posse, crê em Deus. Eu disse que fé é você crer em Deus. Não é você crer pensamento positivo, fazer força e corrente, vamos todo mundo, Brasil, a Copa do Mundo. Não, não, não. Ah, e um dia pode dar certo? Pode. Mas não foi a sua fé, não. Isso não é fé, não. Fé é você crer nas promessas contidas na palavra. Fé é você crer em Deus. Deus que ressuscitou, você ter certeza que esse Deus mesmo que você crê, é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Se você crê nesse Deus, você vai ter a mesma bênção, a mesma promessa, a mesma fé de Abraão. Diga amém. Amém. Agora vamos concluir. 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Olha que texto, Paulo é lindo, né? Como ele termina tão bonito aí. Ele diz assim, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi entregue. Sabe por que ele morreu? Por causa das nossas transgressões. Jesus Cristo morreu pelo meu e o seu pecado. Lá na cruz, quando ele entregou a sua vida, ele entregou por mim e por você. Ele é o sacrifício perfeito. Vou morrer por ele. Aí olha o finalzinho, para a gente concluir. Vou pedir para o Ivan ler de novo o 25 todo. O finalzinho, aí ele vai concluir. Aí eu vou comentar e a gente vai encerrar. Vamos lá, o 25, de novo. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus morreu por causa de mim e de você, amém? Mas você sabe por que ele ressuscitou? Para te justificar. Você já aprendeu o que é justificação? Bem rapidinho, a grosso modo que eu acabei de dizer? É pagar teu preço. Qual o salário do pecado? Você merecia morrer. Você merecia inferno. Aí Jesus disse, pois eu morro no lugar dele. Eu morro no lugar dele, pago o preço e eu ressuscito. Sabe o que significa? Atenção para você entender uma coisa. Sabe o que significa Jesus ressuscitar? Vou lhe ensinar. Significa que Deus, e quando eu terminar eu quero que você aplauda. Significa que Deus recebeu o sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscita, porque quem ressuscitou Jesus foi Deus. Quando Jesus ressuscita Deus, ele está dizendo para mim e para você, eu recebo, eu aceitei o sacrifício e hoje você está perdoado, hoje você está livre e hoje você está pronto para receber e para andar nas mesmas promessas de Abraão. Diga amém, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Vou orar, mas eu quero lhe dar um spoiler. Fazer igual o nosso apóstolo Renê, né? Sou discípulo do apóstolo Renê, sou 144. Quando ele termina um congresso, ele diz, você quer saber isso? Vem amanhã, não é assim que ele diz?
Então você quer saber o que eu vou dizer agora, quando eu der o spoiler? Venha domingo que vem. Eu vou mostrar para você domingo que vem, se você estiver aqui comigo, eu vou estar, tá? A não ser que eu morra, eu vou passar pelo processo cirúrgico na sexta. Até brinquei aqui. Está repreendido. Está repreendido, em nome de Jesus. Mas eu não estou brincando porque eu não vou. Vou até contar uma piada antes disso. Tinha umas piadas de antigamente, de garoto meio do interior não, que eu nunca fui do interior, mas é Ceará, sei lá. Aí tinha assim que, não diga o último mergulho não, porque você pode morrer, que teve uma pessoa que disse, vou dar o último mergulho e morreu. Quem já escutou essa história? Ninguém escutou? É, tem essa história. Aí uma vez eu estava na piscina bem rasinha. Aí eu sempre fui meio invocado. Aí eu tinha medo de dizer, vou dar o último mergulho, né? Aí eu estava na piscina que eu digo, eu vou dar o último mergulho. Voltei, gente. Excelência, você acredita? Então estou dizendo que eu vou morrer, eu vou morrer se Deus quiser. Meus dias estão contados, Salmo 139. Vou fazer só um procedimento besta lá, tá? É só para minha saúde, é preventivo. Não tenho nada, graças a Deus, por enquanto. Mas vamos lá, eu vou dizer o spoiler aqui. Eu vou lhe provar. Eu provei hoje que você pode ter a mesma fé de Abraão? Sim ou não? Provei. Aí eu tenho, só é você meditar e ler em casa, tá? Agora eu vou lhe provar domingo que vem que todo aquele que não é crente, que não nasceu de novo, que não tem um encontro com Cristo, por isso traga pessoas. Se você puder trazer pessoas que não são salvas, vou ministrar desse jeito. Vou dizer para você e para elas, e vou provar, né? Que hoje eu vou só falar, da boca para fora. Mas domingo que vem eu vou fazer o quê? Provar nas escrituras, tá? Na palavra. Vou lhe provar nas escrituras domingo que vem que aquele que não tem um encontro com Deus, aquele que não aceitou Jesus, aquele que ainda não é salvo, aquele que ainda não foi alcançado, ele está em guerra com Deus. Você está em guerra com Deus? É até razoável. Mas Deus está em guerra com você. Diga misericórdia. É brincadeira? Deus está em guerra com você? Vou lhe provar. Mas é quando? Então venha. Fazer igual a porta. Agora ficando em pé, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, meu Deus. Obrigado pelo apóstolo Paulo, meu Deus. Obrigado porque podemos entender hoje porque esse homem foi tão odiado, meu Deus. Porque ele andava sendo preso, ele andava sendo açoitado, com chicotes, apanhava. No final ele foi martirizado. Meu Deus, porque ele teve tamanha, tremenda revelação, ao ponto de deixar para nós, meu Deus. Deixar uma revelação dessa. Olha, se Abraão é tanta coisa, quer dizer que todo você que nasceu de novo, você é igual a Abraão. Você foi chamado para ser igual a Abraão. Basta você ser como ele. Qual é o segredo de Abraão? Era crer no Deus que ressuscita a morte. Crer no Deus que é Pai de Jesus Cristo. Meu Deus, nos ajuda a crer nesse Deus. A crer nas promessas contidas na Tua palavra, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus. Que toda incredulidade, que toda desistência, que toda falta de fé seja removida do nosso arraial, do nosso meio. Meu Deus, se alguém ainda não teve um encontro contigo, meu Deus, que não seja pastor Roberto a falar, a ministrar, mas que seja o teu Espírito Santo, porque é a tua palavra que diz que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele já veio há 2000 anos atrás, ele ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Espírito Santo, nesta noite, se tem alguém aqui que precisa ter um encontro contigo, se tem aqui, como eu disse, como eu já falei, mas vou provar no próximo domingo, que está em guerra com o Senhor, porque a palavra de Deus diz assim, que é tão bonito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o inverso também é verdadeiro, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Misericórdia. Por isso que se tem alguém aqui que ainda não é salvo, tem alguém que ainda não foi alcançado, meu Deus, que hoje, ou que domingo, eu não sei, mas que teu Espírito Santo vá convencendo, meu Deus, que essa pessoa possa ter um encontro contigo, pode assim como a mulher samaritana, que teve um encontro com o judeu, o homem judeu ali, e ela disse, me dá dessa água, e Jesus deu água, e ela virou uma grande
evangelista, saiu pregando a palavra por todo canto, ganhou quase a cidade inteira. Meu Deus, nos ajuda a tomar postura, nos ajuda a ter essa fé, a fé de Abraão, a fé que remove montanha, a fé que chama a existência o que não existe como se já existisse. Meu Deus, não deixa que as lutas, os erros, as dores, as doenças, o pecado venha te afastar de ti, meu Deus. Que possamos olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Nos abençoa. E agora vamos louvar esse louvor tão bonito que fala também da fé de Abraão, que hoje aprendemos, entendemos que nós já possuímos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, aplauda o Senhor mais uma vez. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome.
de Deus engrandecerá teu nome, teu nome.